A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os que nos acompanham. Nós estamos iniciando mais uma aula do ESTAD, nosso seminário teológico à distância. Este seminário é uma tentativa de levar a palavra de Deus de forma mais aprofundada a homens e mulheres que têm o desejo de seguir a Deus, de se aprofundar. Nós dizemos que nós não estudamos a Bíblia, mas o Deus que se revela na Bíblia. Então, nosso objetivo não é simplesmente ter conhecimento acerca de Deus, mas conhecê-lo e a sua vontade, e que esta vontade se torne parte do nosso ser, e que venha mudar a nossa história, o nosso caráter. E o nosso lema é aprender mais para servir melhor. Então, já vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar a falar sobre o cânon. E você hoje vai descobrir o que é cânon das Escrituras. Abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo. Então você pode abrir teu material de aula na página de número 29. As páginas estão todas numeradas, certo? Então abra o seu material de aula na página de número 29, onde tem terceiro ponto, o cânon da Bíblia. O cânon da Bíblia, página de número 29, certo? Do material de aula que eu vos enviei. E tem dois textos. Tem assim, o uso do termo cânon nas Escrituras. Aí tem um texto de Ezequiel 40, versículo 3, que é o que nós vamos ler. Ele me levou para lá, e eis um homem, cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite em que estamos aqui, ó Deus, para meditarmos na Tua santa e gloriosa palavra, pedimos que tenha compaixão de nós. Peço que nos dê graça. Peço que pelo Teu Espírito Santo nos abençoe, porque sem o Senhor Espírito Santo nós nada somos, nada podemos fazer e nada podemos aprender nem ensinar. Contamos com a Tua direção, contamos com o Teu bom amor, contamos com a Tua graça na minha vida. Que use a minha boca e a minha língua e coloque a Tua palavra e que me ajude a transmitir com fidelidade, honestidade e no Teu temor. E a cada aluno, a cada família extensiva, que a Tua bênção caia como chuva. Que essa pessoa que está aí do outro lado, ó Deus, que talvez tenha vindo de um dia atribulado, cansativo. Talvez esteja doente, aflita,
que ela encontre hoje a paz, que ela encontre hoje a graça, que nós peguemos, ó Deus, o gosto, que nós sejamos entranhados pelo Teu Espírito, pelo gosto de estar segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje nós vamos falar do cânon da Bíblia. Antes, a Bíblia não era como nós temos hoje. Um conjunto de 39 livros do Antigo Testamento e um conjunto de 27 livros do Novo Testamento, formando um todo, um livro completo. Antes, cada livro que era escrito, ele circulava só. E muitos livros eram escritos. E os antigos escreviam bastante. Era a maneira da comunicação. Então havia em circulação uma quantidade considerável de livros. E havia 3 tipos de livro, basicamente, em relação à religião. Existiam os livros que posteriormente, os inspirados por Deus, que eram chamados de canônicos, que posteriormente foram chamados canônicos. Então, canônico é sinônimo de inspirado. Então, um livro canônico é um livro inspirado. Existiam os livros apócrifos. Os livros apócrifos eram livros que não eram maus, não eram ruins, mas não eram inspirados. Eram livros escritos para a religião, mas eram livros que não eram inspirados. E existia um terceiro tipo de livro, que era chamado de pseudo, falso, escritos. Porque muita gente naquela época escrevia livros e como ninguém o conhecia, ele colocava no seu livro o nome de grandes personalidades como Abraão, Moisés. Então você vai ver livros como a Ascensão de Moisés, que não foi escrito por Moisés, mas por alguém anônimo que escreveu, e para que as pessoas lessem esse livro, colocou o nome de outra pessoa. Então esses são chamados de pseudo-epígrafos. Muita gente escreveu livros e colocou em nome de Pedro, de Paulo, até de Barnabé. Então hoje nós vamos começar a ver o que é um livro canônico. Então lembre-se, existem os livros canônicos ou inspirados, os apócrifos, que não têm a inspiração divina, tem a inspiração humana, e os pseudo-epígrafos, falsos escritos, que eram aqueles livros que a pessoa escrevia e colocava no nome de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Paulo, mas que Paulo nunca escreveu. E havia uma quantidade enorme de outros livros. Em
Então o que aconteceu? Devido a isso, a cada livro está espalhado, o povo de Deus no Antigo Testamento sentiu a necessidade, porque fora da liderança, muita gente já não sabia diferenciar uma coisa da outra. Já não sabia o que era um livro inspirado, o que era um livro apócrifo, não inspirado, ou o que era um livro pseudo-epígrafo. Um livro que tinha o nome Livro de Moisés, Ascensão de Moisés, mas que Moisés não tinha escrito. Então, as autoridades religiosas, os teólogos do Antigo Testamento, teos e logo, teólogo é alguém que estuda sobre Deus. E como em todo lugar, tem teólogo bom e teólogo ruim. Tem teólogo que vale a pena você estudar, e tem teólogo que, se você queimar o livro dele, ainda está perdendo o fósforo. Então, tudo é uma questão de exame, porque geralmente nós rejeitamos uma coisa pelo primeiro que nos decepcionou. Você já imaginou se o homem fosse deixar de casar porque uma mulher o rejeitou? Se uma mulher fosse deixar de casar ou dizer homem nenhum presta, porque um a decepcionou, então a pessoa sabe que um decepciona, mas um dia vai encontrar um parceiro, um cônjuge. E aí vai ver que nem todo mundo decepciona. Então, os estudiosos do Antigo Testamento, nós vamos começar pelo Antigo. Os estudiosos do Antigo Testamento sentiram a necessidade de separar o joio do trigo, de definir quais eram os livros que seriam inspirados e juntar estes livros e dizer ao povo: aqui está a coleção dos livros inspirados que servem de regra de fé e prática. Então isso foi um processo que levou muito tempo para que se fizesse esse trabalho que hoje nos beneficia. Que hoje nos ajuda tanto. Você já imaginou se hoje tudo tivesse separado e a gente tivesse que tentar que se reunir para separar os livros inspirados do não inspirado? Mas alguém já fez esse trabalho por nós. Então, quando eles separaram o trigo do joio, os livros considerados inspirados, o trigo recebeu o nome de cânon. Então, o conjunto de livros inspirados recebeu o nome de cânon. Então, um livro inspirado é chamado canônico. Canônico. Então, de onde é que vem? Por que usaram esse termo? A etimologia. A palavra cânon, ela deriva de uma palavra grega canon, que era uma cana, uma régua. Ela era uma vara reta que era usada pelos carpinteiros, pelos pedreiros. Era uma vara, uma cana de medir. É tanto que você vai ver muito na Bíblia.
no Apocalipse, nos livros proféticos, e vi um homem com uma cana na mão e disse: meça Jerusalém na sua largura. Era mais ou menos como se você já foi comprar tecido, ou já passou em frente no centro da cidade, em uma loja de tecido, as pessoas têm uma vara de 1 metro, onde elas utilizam para medir o tecido. Então, naquela época, havia uma vara reta e essa vara servia para medir. E essa vara era chamada de cânon. Certo? E aí o que acontece? Era em primeiro lugar uma vara de medir, usada por pedreiros, carpinteiros. Mas esse termo foi, como nós vimos, usado nas Escrituras. E no texto que nós lemos, Ezequiel vê um homem com um cordel, que era uma espécie de fita métrica, e uma cana de medir. Então Ezequiel vê um homem medindo, e geralmente na Bíblia a medida é sinal de juízo. Deus geralmente vai medir e a pessoa está aquém daquilo que ele esperava. Só que com o passar do tempo, esta palavra canon, ela passou, porque cada palavra ela sofre mudanças, transformações. Ela passou a significar uma lista de livros considerada correta, que serviam de regra ou de padrão. E aí, os advogados, os médicos, cada um tinha uma lista de livros que eles consideravam livros perfeitos para o exercício da medicina, do direito, da engenharia. Então cada profissão tinha agora o seu cânon. Uma lista de livros que servia de regra normativa. Eles diziam: esse aqui nós podemos usar para o exercício da medicina. Estes livros aqui nós podemos usar para o exercício das construções, das edificações, das estruturas arquitetônicas. Esse aqui nós podemos usar para o direito. Então eles fizeram uma lista e os outros eles deixavam de fora. Os estudiosos do Antigo Testamento disseram: nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos agora separar, fazer uma lista e juntar os livros inspirados para separar dos não inspirados e para separar dos pseudoepígrafos. Livros que a gente possa dizer: olha, esse aqui você pode ler, esse aqui vai mudar a sua vida. E aí a palavra cânon se tornou sinônimo de uma coleção, uma lista, com uma coleção de livros que agora eram regra, que agora era o padrão, que agora você dizia assim, que os do Antigo Testamento e do Novo diziam assim: esse aqui são os livros inspirados por Deus, esse aqui não. Quem está dentro dessa coleção é um livro canônico. E um livro canônico é um livro correto, inspirado, que você pode ler e que você pode guiar sua vida, orientar sua vida por ele. E Paulo diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. A palavra regra no grego é canon. Veja que nos dias de Paulo agora são livros que estabelecem a maneira correta de se
suportar. Ele diz, paz, misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Então Paulo agora está usando a palavra cânon como regra. Então o cânon, vou dizer mais uma vez, porque em educação, repetição é mãe da retenção, certo? Quando eu estudei psicologia da didática, didática aplicada e didática do ensino superior, a gente aprende que repetição é mãe da retenção. Então agora, eles tinham que escolher. Do Antigo Testamento os livros estavam soltos, Gênesis estava solto, Êxodo era um livro separado, e agora eles tinham que separar os livros corretos, inspirados, dos livros humanos. Era como se você chegasse numa grande livraria e os livros estivessem todos separados. Êxodo longe, misturado com um livro de arquitetura, de engenharia, de magia, e você tivesse de dizer assim, espera aí, traz esse, separa aquele outro, até você formar o conjunto de livros no meio desse mundo de livros e formar uma lista para que as pessoas soubessem quais livros estudarem, quais livros eram inspirados. Isso é chamado de canonicidade. Canonicidade é a produção dessa lista, esse trabalho exaustivo de separar os livros inspirados dos não inspirados e de formar uma lista. Então, se você está entendendo, o que é canonicidade é o trabalho. Canonicidade é esse trabalho dos líderes, dos teólogos da época, de descobrir quais eram os livros inspirados e fazer uma lista para nós. Hoje nós pegamos tudo no bem bom. Então você clica aqui e dá um ok aí. Então o que acontece? Agora tinha um trabalho, tinha um monte de teólogo pesquisando, abrindo os livros, lendo livro por livro para descobrir qual livro era inspirado. Esse trabalho chama-se canonicidade. Eles estão canonizando, eles estão colocando no cânon e tirando. Eles estão dizendo esse é inspirado, esse não é. Então esse foi um trabalho árduo. Esse trabalho árduo de pesquisar, de observar, de ler, reler. Todos os tipos de livros, você já imaginou? Então as pessoas se sentavam e passavam anos estudando, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Todo tipo de livro para encontrar os livros que tinham sido escritos por homens inspirados por Deus. Este trabalho chama-se canonicidade. É porque como a teologia é uma ciência, ela tem que ter seus nomes para você identificar. Mas um dia, esse trabalho foi concluído, esse trabalho exaustivo, esse trabalho detalhado foi concluído, e aí eles chegaram a um conjunto de livros inspirados. E aí eles anotaram 39 livros inspirados. E aí, a essa conclusão, a esta lista e a esse ajuntamento se chamou cânon. Então, canonicidade é o trabalho de leitura, pesquisa, de descobrimento,
de verificação detalhada, exaustiva, que durou muito tempo. E tem gente que diz que não precisamos estudar. Ô irmãos, como nós somos devedores a pessoas que trabalharam para que hoje nós tenhamos um conjunto de livros inspirados, pessoas que trabalharam dioturnamente, pessoas que leram que não acabavam mais, pessoas que foram criteriosíssimas para só permitirem entrar na escritura, na lista, livros que tinham a certeza plena da sua plena inspiração. É tanto que muitos livros não entraram de primeira. Quando eles tinham dúvida, eles só colocavam na lista o livro quando não havia sombra de dúvida de que aquele livro era inspirado. Quando eles liam um livro, pesquisavam, estão estudando, estão naquele trabalho árduo, e eles têm algumas dúvidas, então eles colocavam de lado esses livros para examinar depois. E aí eles botavam primeiro os que eles já tinham certeza, e aí eles iam para os outros que eles tinham dito, olha, isso aqui parece inspirado. Tem algumas coisas aí que a gente precisa primeiro examinar de novo, para ver se o autor dele foi realmente Moisés, se o autor foi um profeta, se esse livro no seu todo mostra a inspiração. Então era um povo maravilhoso, um povo que o Espírito Santo estava dirigindo para que eu e você recebêssemos o presente da palavra de Deus. E quantas vezes nós não a lemos? E aí, irmãos, eu fico triste com gente que diz assim, não precisa estudar não. Isso equivale a dizer todo o trabalho que tiveram os antigos para que eu hoje fosse abençoado não valeu nada. Mas aí alguns livros eles deixaram em stand-by. Esse daqui nós vamos pesquisar mais, porque eles só colocavam um livro quando ninguém tinha mais dúvidas. Então eu e você podemos confiar. Então eu dei uma esticada até a frente para a gente começar. Então era um livro, começou com os profissionais, cada grupo de construtor, de advogado, de médico, tinha o seu livro, a sua lista. Como até hoje eu digo que cada pessoa tem sua Bíblia, porque cada profissional tem uma lista de livros que ele se pauta por ele, para exercer sua profissão. Tem livros que ele não quer, que ele não gosta. Então, com o passar do tempo, passou a se tornar norma ou padrão. Então já não era mais uma vara, começou com uma vara reta, uma vara de medir. Se transformou numa lista de livros usada por profissionais. E agora, cânon, com o passar do tempo, se tornou uma norma, um padrão. Livros que estabeleciam normas. Livros que eram padrões. E aí, os teólogos do Antigo Testamento, os teólogos judeus, começaram a pegar esse termo e dizer, rapaz, nós precisamos fazer isso com a Escritura. Veja, se você estudar a história da igreja, você vai descobrir quantas coisas a igreja teve que aprender com o que a gente chama de mundo. E que eu prefiro a palavra secular.
Porque qual é a diferença entre secular e mundo? É porque a palavra mundo tem uma conotação pejorativa. A palavra secular tem uma conotação de que simplesmente não é inspirado. Porque você vai ter muitos livros bons. Romance. Você vai ler um livro como de Shakespeare, Romeu e Julieta, você vai ver que é um livro bom, mas não é inspirado. O grande problema é porque muitas vezes parece que nós recebemos uma injeção de anti-intelectualismo. Nós nos tornamos avessos à cultura. E aí o mundo vai criando cultura e nós vamos ficando para trás. E graças a Deus que Deus sempre levanta homens e mulheres que vão sempre se acompanhar. Porque nós temos que acompanhar o mundo na sua evolução cultural. O que nós não podemos é admitir uma cultura que seja contrária às Escrituras. Por exemplo, hoje eu estou usando a internet. A internet e as mídias sociais não são instrumento do diabo. Depende de quem as usa. E nós estamos usando para divulgar a palavra de Deus. Então aqui é uma bênção. Então o que acontece? Agora a igreja aprendeu e disse, rapaz, o povo está lendo qualquer livro. É como hoje, né? Você vê crente que por desconhecer lê cada livro só porque tem o nome de Deus. E aí o uso eclesiástico do termo, a igreja agora pega o Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, o cânon dos 39 livros de Gênesis a Malaquias foi feito pelos judeus. Por isso, a pretensão da Igreja Católica de que foi ela que fez a Bíblia e por isso ela pode aumentar e pode diminuir, é uma ideia equivocada. Por quê? Porque quando a igreja apareceu, o Antigo Testamento já estava definido com seus 39 livros. Então, mesmo que a gente admitisse, por hipótese, que a igreja selecionou o Novo Testamento, ela tem que admitir que ela não selecionou o Antigo Testamento. E justamente foi no Antigo Testamento onde ela acrescentou. Onde ela não tinha a autoridade para mexer. Por quê? Porque o cânon é a Bíblia dos judeus, é a Tanar. É a Torá, o Neviim e o Ketuvim. Então, os teólogos judaicos fizeram o seu cânon. Então, agora, na definição religiosa, o Beck White, em seu livro, no livro A Origem da Bíblia, ele diz: cânon é uma lista de livros que satisfazem o padrão e que, portanto, foram dignos de inclusão. Então, esses livros, quando eles foram lidos, eles satisfaziam um padrão que nós vamos ver com calma. Eu só peço a você uma coisa: quer aprender sobre Deus? Toma um chá, beba água com açúcar, tenha calma, porque o nosso curso não é um curso ralo. Não é um curso que em um mês você acaba uma doutrina. Para você ter ideia, esta doutrina que nós estamos estudando é o beabá. Nós ainda estamos nadando na superfície, ainda não nos aprofundamos.
Então tenha paciência, porque na teologia é como uma casa, a gente primeiro estabelece o alicerce. Não dá para começar pelo telhado, meu irmão. Você já imaginou alguém dizer assim, vamos começar uma casa, assim, por onde? Pelo telhado. Vai desabar. Casa começa pelo alicerce, faz as paredes, bota tijolo em cima de tijolo, depois culmina com o telhado. Assim é na teologia. A gente é tentado nas salas de aula a sair do alicerce e ir direto para o telhado. A pessoa pergunta, pastor, e o anticristo? A gente diz assim, rapaz, eu não sou sanfona, que você estica e volta, e que eu vou lá na frente e volto. Nós temos que plantar o alicerce. Você conhecer sobre introdução à teologia, introdução bíblica, porque é o livro que nós vamos estudar, é o livro texto, é o livro base, os livros que nós damos. Você tem que começar a gostar de ler, ler não como um castigo. A gente pega e diz assim, menino, quer brincar, não quer me obedecer não, então vá ler. Aí o brasileiro criou essa cultura de que leitura é castigo. Aí o que o Norman Geisler diz sobre definição? A palavra cânon, regra de fé ou escritos normativos, isto é, as escrituras autorizadas. Então, para o Norman Geisler, ele define a palavra cânon como regra de fé ou escritos normativos. São aqueles escritos que vão normatizar a nossa vida, que vão dizer o que fazemos, o que não fazemos, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, como nós balizarmos a nossa vida, como nós dirigirmos a nossa vida e como nós construirmos as nossas relações, o nosso caminhar. O emprego da palavra cânon tem dois sentidos. O sentido ativo, a Bíblia é o cânon pelo qual tudo mais deve ser julgado. Então, no sentido ativo é o seguinte, qualquer ideia, a pessoa teve uma visão, falou uma profecia, cantou um hino, fez uma pregação, criou um estudo bíblico, tudo isso deve ser examinado à luz das Escrituras. Está em harmonia? Pronto. Está aprovado, vai ser cantado. A oração. Porque, meu irmão, se você estudar a Escritura, a teologia, você vai saber orar corretamente. Você vai saber cantar corretamente. Você vai conhecer a Deus e não a caricatura de Deus. E porque as pessoas não estudam a palavra de Deus, então elas estão compondo hinos que nada tem a ver com Deus. Porque, vou lhes dar um exemplo, Jesus diz assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí a gente canta, peguei os inimigos e os atravessei. Com o meu Deus eu acabo com a tropa. Isto era do Salmo imprecatório. No livro de Salmos você vai encontrar uma diversidade de salmos, e cada um com um objetivo. E o salmo denominado imprecatório era o salmo quando a pessoa ia à guerra. E naquela época acreditava que se eu lançasse uma maldição, se Deus lançasse uma maldição sobre o meu inimigo de guerra, então eu iria vencer a guerra. Então, nos salmos imprecatórios, o salmista diz assim, vem os filisteus, aí o salmista diz, Deus, lá vem o ímpio, pega os seus filhos e dá com ele nas paredes, esmaga-lhes o crânio, quebra-lhes os dentes. Isto, meu irmão, está na Bíblia, mas é salmo imprecatório. Está dizendo que o salmista está pedindo a Deus que amaldiçoe aquele
povo, porque aquilo era o que acontecia na época da guerra. Certo? Então hoje a gente canta, e porque a gente não sabe ainda assim, peguei os inimigos e os atravessei. Né? Você lembra que Elias, os homens foram prender Elias e disseram, desce aí, homem de Deus. Ele disse, eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma vocês. E aí morreu 50. Foi mais 50, ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Foi mais 50 e os outros já foram mais calmos, disseram, homem de Deus, tenha compaixão da gente. Aí Jesus vai para Jerusalém, passa por Samaria. Os samaritanos não querem receber a Jesus. Estavam de cara feia, de biquinho. E aí os discípulos dizem, Senhor, queres que a gente faça do mesmo jeito de Elias? Que a gente mande descer fogo do céu para consumir. A gente já tem raiva mesmo desses samaritanos, nós não vamos com a cara dele. Nós somos uns crentes, mas uns crentes que ainda têm ódio. E aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para tocar fogo nos homens. Eu vim para salvá-los. Aí eu disse, quer imaginar como é que eu disse para os filhos? Mas é aula, meu amigo. É aula. Tem gente que diz que não precisa estudar e não sabe que você está numa sala de aula. E que a vida é uma sala de aula e que Deus é o grande professor e que Ele usa muitos meios. E eu louvo a Deus porque eu sou um destes meios. Eu não sou o único. Deus usa muita gente melhor que eu. Mas eu louvo a Deus porque eu sou um dos meios utilizados por Ele para servir de ensino, para instruir o povo de Deus. Mas se você não aprender por aqui, você vai aprender em outro canto. Se você não aprender, aí vai sofrer. Então a Bíblia, nós devemos julgar tudo pela Bíblia. A pessoa orou. E ela diz assim, Senhor, traga de volta o meu amante, que voltou para a mulher dele. Aí você diz, epa, como é? Como é? Que oração é essa? Senhor da glória, acabei de jogar. Fazei com que as bolinhas, 38, 45, só deu o que eu joguei. Aí você já começa a esperar, irmão, que oração é essa? Então, tenha cuidado, porque tem muito tipo de oração que não está em harmonia com a Bíblia. Então a gente está orando e a gente não está, mas quando você começa a ler, você começa a descobrir que para orar tem que perseverar, tem que bater. Então a teologia vai servir em tudo para a sua vida, mas uma boa teologia, porque tem teologia que acho que nem de oração precisa mais. Tem professor de teologia que está servindo ao diabo. E quais são, pastor? São aqueles que não creem na inspiração da Bíblia, são aqueles que não oram mais, são aqueles que não pregam, que você vai ver que a cabeça deles tem um vasto conhecimento, mas você bota para pregar, não falam nada. Que não contribuem com nada para o bem da sociedade, vivem apenas dentro de salas e nos vídeos do YouTube discutindo. Só servem para serem... Tem um aí que disse que Moisés era maconheiro. Como é que a pessoa estuda, né? Aí levou... uma igreja fez uma injustiça, aí ele não era bom da bola, se revoltou. Aí fala mal de Paulo. Porque ele andou lendo alguns livros sobre hebraico. Tem gente que diz assim, não, irmão, Jesus não, tem que chamar Yehoshua ou Yeshua. Aí você vai... Eu já fui para igrejas onde o povo está assim, Shalom Aleichem. Eu digo, como é? Que vocês estão misturando hebraico com grego? Certo?
Tem gente que acha que se botar aí um chofar, aquele chifre de carneiro, se botar um candelabro, a igreja fica mais poderosa. Então vamos no sentido passivo. Então no sentido ativo, a Bíblia, o cânon, os 39 livros do Antigo Testamento, o judeu media tudo. O profeta profetizou, ele está aqui com o cânon na mão. É de Deus. É por isso que se você vê, os profetas sempre vão profetizar de acordo com a Torá. Quando o povo está desobediente, Deus lembra eles da aliança e das maldições e das bênçãos. E quando eles estão em desobediência, o profeta diz, não vai haver chuva. As mulheres vão abortar. Vocês não vão ter trabalho. Por quê? Era isso que a maldição dizia. Os inimigos virão. Eles não estão dizendo nada da cabecinha deles. Eles estão simplesmente lembrando ao povo. Porque a Bíblia dos profetas era a lei. E Deus diz lá na maldição o seguinte, se vocês me desobedecerem, eu desterro vocês. Aí os profetas chegam e dizem assim, olha, pessoal, vocês lembram das maldições? Quando vocês ficaram no Monte Gerizim, no Monte Ebal, dizendo, bendito seja quando obedecer, etc. Você será bendito no campo, bendito na cidade. Bendito ao entrar, bendito ao sair, e também depois, se não obedecer, maldito ao entrar, maldito ao sair, serão deportados, não haverá chuva. Vocês lembram disso? Pois agora, como vocês estão quebrando a aliança, em desobediência ao acordo, à aliança, à berite, ao contrato, então não vai acontecer com vocês as maldições vindas, prometidas da aliança que vocês fizeram. Então os profetas não estão inventando nada. Porque a gente pensa que ser profeta é inventar, é criar pregação. Não. A pregação quem criou foi Deus, é o cânon, é a lista de livros. Pastor, e o que um profeta faz? Ele expõe o cânon. Ele expõe a Bíblia. Quando você prega a Bíblia, você é boca de Deus. Você é instrumento de Deus. E hoje tem mais gente que acredita mais na irmã Francisquinha do que em Moisés, do que em Isaías, do que em Jeremias. Prefere a casa de oração da irmã Raimunda do que Moisés, Isaías. E hoje eu te convido a dizer assim, antes de passar na casa da irmã Raimunda, eu vou passar na casa de Moisés, eu vou passar na casa dos profetas, eu vou passar na casa dos livros poéticos. Eu vou ler a Bíblia e quando eu chegar lá na irmã Raimunda, o que tiver fora, quando botarem o pé fora, eu já sei. Mas como você não tem o hábito, e é você que estou falando, você sabe? Como você não tem o hábito de ler, você engole tudo. Aí, a irmã Francisquinha, a irmã Raimunda, a irmã Gislene, o irmão profeta, aquele que é ceguinho, ele tem mais autoridade na vida de muita gente do que Moisés, do que Isaías, do que Jesus, do que Paulo. Porque o que ele diz, a pessoa vai tentar fazer, mas não vai procurar saber qual foi a instrução de Deus através de Moisés, através de Paulo. Então nós precisamos. Reforma protestante foi isso, foi uma volta à Bíblia.
foi sair das trevas, da ignorância escritural e um retorno à escritura. A reforma protestante se baseou em 5 pilares que formam a coluna vertebral da teologia protestante. E eles escreveram isso em latim, porque era a língua corrente, a língua, o vernáculo da teologia. E eles disseram sola gratia, somente a graça. Porque quando os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, eles surgiram, porque a Igreja Católica ela tinha uma doutrina firme, uma doutrina basilar, uma doutrina que tinha sido decidida nos concílios quando a igreja ainda era pura. Só que assim como a árvore de Natal, que você tem o pinheiro, e você vai colocando estrela, bola, presente, luzes, e aí com o passar do tempo, a pessoa olha mais para os enfeites do que para a árvore. Foi esse o grande mal da Igreja Católica. Foi que ela criou tantas outras doutrinas que os leigos da igreja acabaram olhando mais para as outras doutrinas inventadas do que para as doutrinas verdadeiras que tinha lá. E aí o que aconteceu? O povo se paganizou. E não houve quem tivesse peito de dizer assim, ó pessoal, não é isso que nós cremos. E quem tinha esse peito morria, como mataram Jerônimo Savonarola, John Hus e tantos outros, e não mataram Lutero porque Deus foi misericordioso. Mas você nunca estudou isso para saber. Você era indiferente, achava que teologia era coisa do homem, do diabo. Irmãos, o cultivo da ignorância é uma das piores opções que o ser humano pode fazer. E aí o que acontece agora no sentido passivo? Cânon significa a regra ou padrão pelo qual um escrito deveria ser julgado inspirado ou dotado de autoridade. Então eles estão aqui agora lendo os livros e eles vão dizer, esse aqui, pessoal, passa aí para o outro. Eu li esse livro de forma detalhada. Esse livro tem todos os requisitos da inspiração. E eu não vi nele nenhuma contradição. E o outro lia, e o outro lia, e reliam, e liam de novo, e reliam, e liam de novo, e diziam quem é o autor, quando foi escrito. E aí era trabalho dioturno. E era assim, tá aqui, qual é o texto, qual é o tempo, qual é a redação, de que cópia ele vem. E aí eles foram estudando, até chegar a um senso comum e dizer assim, olha rapaz, esse livro, sem dúvida alguma, foi inspirado por Deus. E aí eles botavam na lista, 1, Gênesis, 2, Êxodo, 3, Levítico, 4, Números, 5, Deuteronômio. Então aí ia começando a lista. E muitos outros que falavam sobre a origem do mundo, mas que falavam de mitologia, certo? E que falavam coisas absurdas, foram rejeitados. O povo foi dizendo, não, esse aqui não tem nada de inspirado. Então um
publicado um montão de livros, foi rejeitado. E aí se escolheu os primeiros 5. Aí está caminhando. Então agora, esses livros eram examinados e se ele era inspirado, ele era chamado de canônico. Entrava na lista, no cânon. Então, cânon é uma lista de livros. Canonicidade é o trabalho para produzir essa lista. Vou explicar de novo. Canonicidade é esse trabalho exaustivo de pesquisa, de leitura, de estudo, até descobrir se esse livro é canônico. Quando esse livro dá evidências claras, inequívocas de que ele é inspirado, então bota o livro, bota ele na lista. Se ele tem alguma dúvida, ele passou em 99%, mas tem 1% ainda de dúvida, deixa ele aí. Deixa ele aí que nós vamos estudá-lo depois, até tirar todas as dúvidas. Então eles tinham um critério, certo? E graças a Deus que Deus botou o judeu, porque se bota a gente. Tinha entrado todo tipo de livro, porque na hora que a gente começasse a cansar, a gente dizia assim, rapaz, bota isso aí, bota esse aí, bota esse aqui, bota o outro. Rapaz, mas eu nem leio. Não, rapaz, eu tô cansado, eu tô morto. Eu estou exausto, a minha mente está chupada, está sugada. Mas ele não, quando cansado, para, vamos dormir, amanhã a gente continua. Por isso que levou anos e 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 anos. Então agora nós temos o cânon no sentido passivo, a Bíblia é feita. O Velho Testamento já está pronto, é a Bíblia do judeu, usada até hoje, com seus 39 livros. E que nós já vimos que lá são 24, por causa da organização. E aí nós vamos ver agora como é que eles chegaram a isso. Porque talvez a sua pergunta é assim, pastor, entendi. Canonicidade é esse trabalho. Então juntou-se lá um monte de pessoas, de teólogos, de gente altamente capacitada. Começou a pegar todo tipo de livro e ler. E aí chegou à conclusão. Mas quais foram os critérios que eles usaram? Como é que eles identificaram que um livro era inspirado ou não? É o que nós vamos ver. É o que nós vamos ver. O único problema é que a gente não quer estudar. Então eu quero lhe dizer uma coisa. Toma um chazinho. Tome água com açúcar. Tenha paciência, porque é muita coisa para aprender. Pouco tempo. O ideal seria que nós tivéssemos 4 aulas. Olha, nas faculdades onde eu dou aula, você tem aula de segunda a sexta, para poder terminar em 4 anos. E de segunda a sexta, entrando 6h45, saindo 10 horas. Aí a gente que é professor tem misericórdia do aluno, solta 15 para 10 para ele pegar o transporte. Aí o aluno de hoje, ele quer aprender. E isso, quando você termina os 4 ou 5 anos, você aprendeu que devia aprender. Você descobre, porque quanto mais você aprende, mais você descobre que nada sabe. Sócrates dizia assim, oida hot ukoida. Literalmente a tradução grega é assim, sei que não sei. Aí nós aportuguesamos assim, uma coisa sei que nada sei. Quando você começa a estudar, você descobre, meu Deus, santa ignorância a minha. O que eu aprendi até hoje, aprendi em 30 anos, estudando dia e noite. Hoje eu perdi uma live com um amigo que me convidou, porque eu estava lendo o livro aqui, gravando no computador,
para que eu possa ler mais tarde. E aí quando eu for dormir, eu coloco aqui, e aí vou ler primeiro a Bíblia, vou ver primeiro a Bíblia, porque é meu livro principal, nenhum livro desse de teologia. É meu livro principal, nem os 3.000 que eu tenho aqui em PDF por volta disso. Que hoje eu não compro mais livro, eu tenho livro em PDF. Me acostumei, é uma questão de costume. E aí eu gravo aqui, eu leio, boto fundo musical e quando eu vou dormir eu boto aqui para ouvir de novo. Se você quer aprender, você tem que começar a gostar de leitura, de se disciplinar. Se você não quer aprender, ainda dá tempo de fugir. Ainda dá tempo de desistir. Mas eu tenho a profunda convicção de que os que aqui estão me ouvindo são homens e mulheres que o Espírito Santo despertou. E disse: homem, mulher, você tinha uma impressão errada de teologia. E eu vou colocar alguém na sua vida que não é bom, que não presta, mas eu escolhi e transformei. Que é PhD, Pequeno Homem de Deus. Para mostrar a você que existe uma teologia que transforma vidas, que nos aproxima de Deus e que o resto é conversa. Então, quais são os sinônimos de canonicidade? Escritura Sagrada, certo? Então, quando a gente diz, olha, formou-se as Escrituras, nós estamos dizendo formou o cânon. Escritos autorizados, livros que conspurcam as mãos, que é isso, professor? O judeu dizia que aquela lista de livros era tão sagrada que quem pegasse nele, ele era tão puro, ficava com as mãos imundas. Por isso era chamado de livro que conspurcam as mãos. Ou seja, quando você tocava nele, naquela lista de livros, agora você ficava com as mãos imundas. E tem gente que eu acho que pensa assim hoje e por isso não toca na Bíblia. Dizem que um pastor foi chamado na casa de uma irmã para orar por ela porque ela perdera os óculos. E o pastor era crente, disse: irmã, antes da gente orar pelos seus óculos, vamos ler um texto da palavra de Deus. A senhora tem uma Bíblia? Vamos pegar a sua Bíblia para a senhora me acompanhar nesta leitura. E a irmã foi. Quando ela abriu a Bíblia para acompanhar o pastor, adivinha o que tinha dentro? O óculos. Os óculos, que são 2. Certo? Os óculos. Se você perder alguma coisa, não me chame para orar. Abra a sua Bíblia, talvez esteja dentro. Tira a poeira. E comece a ler a Escritura. Chamado de livros proféticos, Joséfo, historiador judeu, ele diz só os livros que haviam sido redigidos durante o período profético. Aí ele diz qual é o período profético. Joséfo é o maior historiador judeu. Ele diz, de Moisés até o rei Artaxerxes, podiam ser canônicos. Isso já exclui todos os livros apócrifos, porque eles foram escritos no período do silêncio, no período entre Mateus e Malaquias. E todos eles foram escritos em grego e não na língua do judeu, na língua hebraica. Então Joséfo diz que as autoridades judaicas, os teólogos do judaísmo diziam o seguinte: só os livros que haviam sido redigidos durante o período profético. E que período profético é esse? Começa com Moisés e vai até os tempos do rei Artaxerxes, podiam entrar no campo. É por isso que nenhuma autoridade judaica colocou Tobias, Judite,
Certo? Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que não são livros do diabo, como muita gente pensa. Só não são inspirados. Mas a gente pode ler. Não mata. Certo? Vai contar a história de como os homens pensavam. E você vai poder saber como é um livro não inspirado. Aí diz assim, foram canônicos apenas os livros de Moisés a Malaquias, pois só esses foram escritos por homens em sucessão profética. Então nós vamos ver mais na frente que um dos critérios para um livro ser aceito como canônico era se ele tinha sido escrito por um profeta ou respaldado por um profeta. Então eles vão olhar e vão ver assim, espera aí, esse livro foi escrito por Moisés? Foi. E como é que a gente vai saber? Então vamos lá, não é só assim, é só porque tem Moisés aqui. Vamos ler o texto original, vamos ver as cópias, de onde é que ele vem, quem o copiou, as palavras são de que ano. Era um trabalho pesado. Estas palavras eram usadas nos dias do profeta Moisés. Esse livro aqui foi escrito por Josué. Josué era chamado pelo judeu de profeta. Vocês lembram os profetas anteriores. E Josué tinha um respaldo de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Então quando o povo olhava e dizia assim, esse livro aqui foi escrito por Josué. Porque muita gente vai perguntar, rapaz, como é que Deuteronômio foi escrito por Moisés, se o Deuteronômio fala da morte de Moisés? Porque Moisés escreveu até certo ponto, aí morreu. E aí Josué terminou o livro, mas não botou o nome dele, porque na verdade o livro, a ideia, a inspiração era de Moisés. Aí a gente diz assim, os 5 livros de Moisés, mas Moisés não terminou Deuteronômio. Quem escreveu que Moisés morreu, subiu ao monte, foi Josué. Então o povo perguntava, peraí, que negócio é esse aqui, o livro é de Moisés e Moisés morreu? Não é que Moisés está morto, está escrevendo. Então eles começaram, ei pessoal, tem uma dúvida aqui. Aí eles disseram, espera aí. O Josué, que sucedeu Moisés, e que para o judeu era profeta, se Josué escreveu, então aí vamos ter certeza de que Josué escreveu. Era sério. Porque tinha muitos livros em nome de Josué e em nome de Moisés. Então o povo tinha que ser muito criterioso. Vamos ver se a linguagem é a linguagem do dia de Moisés. Porque a linguagem muda, meu irmão. Eles tiveram todo esse cuidado. Hoje a linguagem muda. Há alguns anos atrás ninguém sabia o que era deleta. Antigamente ninguém sabia o que era deletar. Você falasse para os nossos pais, deleta, ele, hã? Deleta. Para os nossos avós, deleta. Ninguém sabia o que era o WhatsApp, rede social. Você ainda lembra do Orkut? Tem gente que ainda está no tempo do Orkut. Às vezes eu brinco com amigos e eu mando uma mensagem para ele, eu pego o coisa do Orkut, é tão difícil de você achar. Você lembra do celular quando começou? Eu tinha um celularzão, tijolão desse tamanho. Aí eu estava aqui no cinto, quando era dentro do ônibus eu abria assim, alô, analógico. E nem imaginava que ia ter um celular que a gente passava assim. E só servia para ligar e para desligar. Quando eu comprei um Siemens,
Hoje eu brinco para minhas netas, digo, vou te dar um Cine 50. Elas dizem, o quê, vô? Então, quando você vê a história do celular, você sabe assim, rapaz, quem usou um celular tijolo, se o celular dele era analógico, ele escreveu, ó, fulano, estou te ligando do meu celular, ou estou te ligando do meu telefone, daqueles que era o fixo, que a gente ainda girava assim, olha, eu estou aqui discando. Então você sabe que ele viveu num tempo. Se ele diz assim, ó, tô te ligando de um orelhão, aí você sabe que agora é tecla, são teclas. Já é outro tempo. Se ele diz, tô te ligando agora de um celular enorme, olha o tamanho do meu celular, você sabe que é outra época. Se ele tá ligando de um Siemens pequenininho, já era outra época. Se ele tá ligando de um celular moderno, você já sabe que é outra época. Então, quando eles iam ler, eles diziam assim, vamos ver se as palavras conferem com os tempos de Moisés. Vamos ver se a escrita, o modo de escrever, era o modo de escrever dos tempos de Moisés. Vamos ver se a linguagem se encaixa nos dias de Moisés. E vamos ver quando eram os dias de Moisés, quando Moisés viveu. Então era muita exigência. Para quê? Para que eu e você pudéssemos saber que nós tínhamos livros escritos por homem de Deus. E que outros homens de Deus trabalharam bastante para que esses livros chegassem até nós. Então eu espero que você não desperdice, não jogue fora e não despreze tanto trabalho. E eu creio piamente no gerenciamento do Espírito Santo. Que o Espírito Santo deu a esses homens esta luz e que os ajudou a separar uma lista de 39 livros que formam a Bíblia do Judeu e o nosso Antigo Testamento e que tanto fala ao nosso coração, tanto fala. E essa lista de 39 livros, vou repetir, o processo de escolha, o trabalho é chamado de canonicidade. O resultado, a lista pronta, é chamada de cânon. Deus hoje nos chama a ler o seu cânon. Porque todo engenheiro primeiro lê o cânon para depois fazer engenharia. Porque primeiro o estudo precede a prática. Porque vou lhe dizer de novo, o estudo precede a prática. Porque senão vai haver um desastre. Porque o construtor de pontes e de prédios precisa antes estudar. Precisa ser bom de cálculo. E não basta estudar, tem que aprender. Porque senão ele vai fazer um prédio que vai desabar. Porque senão ele vai fazer uma ponte que vai desabar. Porque você viu aquela ponte lá no Rio de Janeiro, que a onda veio. E quem calculou não levou em conta a força da água, a distância, os prédios que têm desabado. Porque quem vai fazer medicina não começa clinicando, cirurgiando. Começa sentado num banco, gastando anos e anos e anos
interrompendo o seu lazer, sua diversão, para se preparar para exercer, para o exercício da medicina, do magistério. Tem pessoas aqui que são professores e que estudaram bastante. E que gastaram horas e horas e anos da vida. São pessoas que Deus me presenteou como amigos que eu ainda não os conheço, ainda não pude dar um abraço fraterno, mas aqui já estendo o meu abraço, você sabe quem é. Um querido professor. E quantos aí? Temos advogados, certo? E você diz, pastor, mas eu não tenho uma formação superior. Você também é amado. E se você tiver um pouco de paciência, vai ter a sua formação. Só não desistir. Então Deus hoje te convida para ler o cânon sagrado. Para que a Bíblia seja um livro que enche o nosso coração. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus nos dê graça e nos sustente, porque se Ele não sustentar, eu não sou nada. Porque eu não sei como será o amanhã. Porque eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos estar humildemente aos pés dele, dizendo seguros. Eu desejo a você uma noite especial. Você tem os livros, você tem a Bíblia, você tem um material que não é apostila. Pelo amor de Deus, não chame de apostila. É um esboço das aulas para você poder acompanhar. Então, vá lá, se alimente, aprenda e não apenas aprenda. Que isso faça parte do seu ser. E que isso faça parte da sua prática. Que Deus em Cristo os abençoe e nos abençoe. Abraço a todos fraterno, em nome de Cristo. Até a próxima aula. E só um lembrete. Meus irmãos, eu tenho muita coisa para fazer. Eu dou aula e coordeno outro seminário. E muitas vezes as pessoas não entendem. Quando eu disser que eu estou pelo seminário à distância para vocês, o material é de vocês. Eu posso enviar para vocês. Quando eu tiver por outro seminário, então o material é daquele outro seminário, que eu sou coordenador, que é o CETAD. É os seminários das Assembleias de Deus. Então, eles já estão um pouco mais avançados, porque começaram 2 anos. Eles já viram essas disciplinas e alguns estão aproveitando aqui. Então, nós estamos abrindo para que todas as pessoas, para que quando você for fazer, você já tenha noção. Certo? Nós estamos abrindo para que o povo de Deus saia da escuridão e comecem a ter a luz do Evangelho. Não é a luz do Gilberto. Não é o Gilberto que tira você das trevas, é a Escritura. E eu peço a você ter um pouco de paciência. Porque eu não vou atropelar, certo? Os degraus. Eu vou degrau por degrau, tijolo por tijolo, montando a nossa teologia, para que ao findar tenhamos uma teologia que honra a Deus, que o exalta, que o glorifica. Eu quero pedir a você uma coisa. Você vai ver que eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém. Irmãos amados, eu sou contente com o carro que Deus me deu, com a família que Deus me deu, com o apartamento que Deus me deu. Eu sou contente. Certo? Eu sou contente. Eu não tenho ambições assim, de ter um carro importado,
aposentado, muito dinheiro no banco, morar em cobertura. Eu tenho um sonho, fazer a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Se algum dia eu vier a precisar, porque eu não sei do amanhã, eu chego para vocês aqui e digo, irmão, por favor, socorre aí. Quero agradecer a todos aqueles que têm orado por nós. E eu quero dizer uma coisa, se você tem condição, se você acha que teologia, nesse simples canal, com esse simples estúdio, esse homem simples, que faz uso de um celular, então, se você acredita mesmo nisso, então convide outras pessoas para fazerem parte desse seminário. Se você diz assim, pastor, eu estou na causa com o Senhor, quero servir a Deus, eu gostei de conhecê-lo tem me ajudado, Deus através do Senhor tem ajudado a minha vida, então não fique só no discurso. Então faça como outros que tem aí, que já trouxeram o pastor, já trouxeram o amigo, já trouxeram a esposa. Tem uma esposa aí que o marido disse que ela nunca se empolgou tanto com a teologia. E eu quero mandar um abraço fraterno para esta irmã amada. Para esses irmãos que são pastores e que são humildes. E que me dão a honra de estar aqui conversando com vocês. Então, que Deus abençoe, um abraço grande. Eu termino com uma frase, eu já li tanto que eu nem sei se é minha. Então, se você vê por aí, talvez, provavelmente seja de outro. Mas até onde eu me lembro, é que a frase é a seguinte: quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais terá autoridade para levantar e ensinar. Vou repetir. Quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais terá autoridade para levantar e ensinar. Então eu convido, faço um apelo para você. Não fique com esta bênção guardada para você. Divulgue. Conte para pessoas e diga, olha, irmãos, tem um curso que tem abençoado a minha vida. Tem um homem simples de Deus, que não é ele, é Deus, que está ministrando um seminário que não é para quem tem pressa, porque nós estamos estudando degrau por degrau, tijolo por tijolo. Então convide pessoas. E se você puder, pague por elas. Porque a matrícula custa R$50 e a mensalidade R$50. E um dia, uma pessoa me perguntou na igreja e disse, pastor, por que o senhor recebe salário pastoral? Porque sempre na igreja eu recebi um salário pequeno, eu pedi aos irmãos um salário pequeno, para você ter ideia, era um salário mínimo. Eu disse, irmão, só para vocês aprenderem a dar, porque eu sempre trabalhei fora. Eu nunca vivi só da igreja, eu sempre trabalhei fora, sempre tive meu emprego. E aí a pessoa disse, quando é que o senhor vai deixar de receber salário? Eu disse, irmão, estou num plano, estou no pensamento. Eu disse, é mesmo, pastor? Eu disse, eu disse, estou só esperando a hora. Aí disse, qual vai ser a hora? Eu disse, no dia que eu parar
no posto de gasolina com o meu Corsa 95, 94, 95, que eu amo. O dia que eu parar com ele no posto e eu disser que sou pastor e o homem disser não precisa mais pagar, você é pastor? Enche o tanque do homem aí. Eu disse, no dia que eu fizer as compras do mês e quando eu for passar no caixa, o caixa disser, o senhor é pastor? Sou. Então, embala as compras e leva, Deus abençoe, pastor. Eu disse, no dia que a energia, papel, vier assim zerado, porque o senhor é pastor. A água vier zerado, o condomínio disse assim, não, o pastor não paga. Nesse dia, pode ter certeza que eu não vou cobrar um centavo. Que eu vou ter o maior prazer em ensinar todo mundo gratuitamente. Mas até lá, então ore para que isso aconteça. E R$50 você não paga. Porque todo seminário custa 340, só a mensalidade você vai ter que comprar até o ar que respira. Transporte, o lanche, a camisa, você vai comprar tudo. E ainda vai ter que sair de casa. E aqui eu vou na sua casa. E você já tem certeza do atestado de qualidade. Então divulga aí. Se você crê que na próxima aula tenha mais gente, e se você pode pagar, então seja um patrocinador. Patrocine alguém que você vê que tem desejo, que ama. Não vai jogar dinheiro fora, mas invista em gente que ama e que precisa. Deus abençoe. Foi muito bom e é muito bom estar com vocês. Então, por favor, deixe seu comentário aí, porque a maneira que eu tenho de ouvi-los, não quero que você diga assim, professor, não, eu quero que você diga assim, como eu ouvi um testemunho maravilhoso, dizer assim, minha esposa ficou empolgada, está empolgada com teologia. Isso alegra a gente. Isso é bálsamo, música para os nossos ouvidos. É ver que gente está sendo alcançada, abençoada, transformada. Então não custa nada para você dar o seu testemunho na página. Não custa nada se inscrever lá no canal. E aí eu vou ter essa interação com você, porque eu vou ler e vou mandar um abraço e vou tirar as dúvidas. Se você tem dúvida, então escreve aí, deixa lá, que eu vou, na próxima aula, iniciar tirando as dúvidas. E você já vê que eu não cito o nome dos irmãos, a não ser quando é coisa boa. Então um abraço, Deus abençoe, senão eu fico a noite todinha com vocês.